Bom dia, sou Guilherme Jacobsen, aluno do IFES Campus Viana, e vim aqui explicar um pouco sobre refração e ângulo limite. Primeiramente, devemos entender que existem três fórmulas diferentes. A fórmula do coeficiente de refração, n igual a c sobre v, onde n é o coeficiente de refração, c é a velocidade da luz no vácuo e v é a velocidade da luz num determinado meio. Depois, nós devemos ter noção que existe a segunda fórmula, que é a fórmula da refração em si, que é N1, ou o coeficiente de refração da origem, vezes o seno do ângulo de incidência, que vai ser igual o coeficiente de refração do destino, vezes o seno do ângulo de refração. E a última fórmula é basicamente o ângulo limite, onde você iguala o ângulo limite a essa mesma fórmula que eu disse antes, né? N1 ou N origem vezes seno do ângulo de incidência vai ser igual N2, ao invés de ser o seno do ângulo de refração, vai ser o seno de 90 graus, porque a partir de 90 graus se torna reflexão e não refração. Temos também a parte teórica, onde se o coeficiente de refração do meio origem for maior do que o coeficiente de refração do meio destino, esse raio de luz, né, esse feixe de luz, vai se aproximar da linha normal, que é uma linha perpendicular ao plano. Se for o contrário, vai acontecer basicamente o contrário. Quando o coeficiente de refração for maior na origem e menor no destino, o mesmo vai se afastar da linha normal. Quando for o contrário, o coeficiente de refração do meio origem, da origem da luz, for menor do que o destino da luz, no caso o segundo meio, ele vai se aproximar da linha normal. Isso acontece porque a luz ela tem velocidades diferentes nos meios. Ela tem uma velocidade na água, uma no vidro e uma no vácuo, e também uma no ar. Por isso que acontece muitas das vezes na piscina o fundo dela parecer mais próximo do que ele realmente é. Isso é basicamente refração. Além disso, nós temos também os prismas retos, que quem nunca viu aquela capa de Pink Floyd do álbum The Dark Side of the Moon, que é basicamente um triângulo equilátero na imagem, onde entra um feixe de luz branco e sai um arco-íris, que basicamente isso vai explicar que a luz branca ela possui todas as cores. Ela é o completo espectro de cores visíveis, e isso vai explicar que a luz branca ela é basicamente todo o espectro de cores visíveis. Branca, como a do Sol, por exemplo, ela é formada por uma série de outras cores, e isso gera um pouquinho de complexidade à luz branca. Então, quais são as cores que compreendem a luz branca? O vermelho, o laranja, o anil, o amarelo, o verde, o azul e o violeta. São as 7 cores que compreendem a luz branca. Todas essas luzes que eu citei, elas fazem parte do campo de luz visível para o olho humano. E existem cores que são basicamente invisíveis para a gente, para nós humanos, como a infravermelho, que é aquela que sai direto do seu controle remoto e só pode ser vista pela câmera, ou o infravermelho, que sai direto dos raios solares, basicamente. Quando a luz branca passa por um prisma, ela muda de direção. Isso é chamado de refração. Nesse fenômeno, o mais interessante sobre ele é que cada cor ela sofre um desvio diferente. Isso acontece porque cada uma tem o seu próprio tamanho de onda, seu próprio comprimento de onda. Por exemplo, o vermelho ele tem um comprimento de onda maior e por isso ele sofre menos desvio. Ao contrário do violeta, que tem um comprimento de onda menor e por isso gera maior desvio. É exatamente por conta dessa diferença que as cores se separam e geram aquele feixe colorido que a gente vê. Por exemplo, na capa do álbum do Pink Floyd, por exemplo. E vai estar mostrando aí na imagem. Na natureza, esse fenômeno ocorre o tempo todo. As gotículas de chuva funcionam basicamente como pequenos prismas.
Nesse processo, a luz do Sol adentra a gota, é refratada, refletida por dentro e refratada novamente ao sair. Cada cor sai com uma angulação diferente, e é isso que gera o arco-íris. O vermelho ele sempre aparece na parte de cima, e o violeta sempre aparece na parte de baixo. Em alguns casos, pode aparecer um arco-íris duplo. Isso acontece porque a luz pode ser refletida 2 vezes dentro da gota. Nesse caso, o segundo arco-íris ele é bem mais fraco e as cores aparecem de forma invertida. Entender esse fenômeno não é só importante para a gente entender o arco-íris, também serve para a gente entender fenômenos do nosso próprio dia a dia. Por exemplo, sabe quando você vê um CD ou um DVD e ele tem aquele brilho que bate nele, é bonitinho de ver? Então, nesse caso aqui, a luz está batendo e as ranhuras do disco estão fazendo a luz se espalhar em diferentes direções. E isso faz com que as cores se separem. Uma curiosidade muito interessante é que o primeiro físico a estudar sobre isso foi o Isaac Newton, no século XVII, e ele percebeu que quando a luz branca batia num prisma, ela refletia outras várias cores, as 7 cores que eu falei. Porém, se essas 7 cores baterem num prisma invertido, elas geram a luz branca. Também é interessante saber que, atualmente, algumas tecnologias que a gente utiliza, que a humanidade utiliza, são baseadas nesse fenômeno da dispersão da luz. Por exemplo, o espectrômetro, que é utilizado por astronautas para, basicamente, ver a composição dos materiais de uma determinada estrela que eles estão analisando. Então, com base nas cores que essa estrela tem, eles conseguem determinar o material que essa estrela tem. Então, acho que já deu para perceber um pouquinho de como a dispersão ela está extremamente atrelada na nossa vida, no próprio dia a dia, e que estudar física é algo muito bonito. Então, agora eu vou passar o bastão para o Provete para ele fazer as outras apresentações. Eu agradeço. De acordo com o princípio da propagação retilínea da luz, a luz propaga-se em linha reta por meios homogêneos e transparentes. A atmosfera, porém, não é um meio homogêneo, pois apresenta uma densidade tanto menor quanto maior a altitude. Além disso, as predominâncias gasosas variam com a altitude. Consequentemente, quanto maior a altitude, menor é o índice de refração do ar. Então, a trajetória de um raio de luz na atmosfera não é reta, é em geral curvilínea. Já que a trajetória da luz na nossa atmosfera acaba não sendo uma linha reta, acontece o que nós podemos observar na imagem. A luz que sai do astro na posição P, ao atravessar a atmosfera, sofre um desvio na sua trajetória até chegar aos olhos do observador, aparentando estar em P'. Concluímos então que, em geral, vemos os astros com uma aparente elevação em relação à sua posição real. Já que nós falamos dessa refração na atmosfera, você já esteve em uma viagem de carro, em um dia ensolarado e muito quente, e avistou lá na frente algo que se parecia com uma poça d'água, mas quanto mais você andava, você nunca chegava perto dela, ou ela simplesmente sumia? Pois é, isso é uma miragem, que é um efeito muito interessante da refração da luz. As miragens, tanto na estrada quanto no deserto, são resultado da refração atmosférica, já que o Sol aquece o chão e o ar logo acima dele fica muito quente e, portanto, menos denso. Como a densidade do ar muda, muda também o seu índice de refração, que é a capacidade de desviar a luz. Os raios luminosos vindos do céu passam por essas camadas de ar com diferentes densidades e acabam sendo desviados até sofrerem reflexão total, criando uma imagem invertida do céu no solo. E o resultado disso? Uma ilusão que parece uma poça d'água, mas que desaparece quando você se aproxima dela. Então agora nós vamos falar um pouco sobre a aplicação da reflexão total da luz nas fibras ópticas. As fibras ópticas são uma importante aplicação da reflexão total da luz no nosso dia a dia e têm papel essencial na tecnologia moderna. Elas são compostas por um núcleo que possui um índice de refração maior e por um revestimento que guia a luz por meio de sucessivas reflexões internas. Essa estrutura permite transmitir uma grande quantidade de informações por cabos extremamente finos, com pouca perda de sinal. Além disso, por serem feitas de materiais dielétricos, as fibras são imunes a interferências eletromagnéticas. São amplamente usadas em comunicações e também na medicina, para observar órgãos internos sem a necessidade de uma cirurgia.
Então agora eu passo o bastão para o Eric, que irá nos apresentar algumas curiosidades sobre a matéria. Boa tarde, aqui quem fala do Eric Cabral e eu vou falar algumas curiosidades sobre a refração. A refração acontece em determinados fatores pelo mundo e tem diferença entre elas, como miragem, ilusão de ótica e a fata morgana. Eu vou falar um pouco sobre a fata morgana, que é um tipo de miragem que ocorre que façam objetos tipo navio fique flutuando e meio distorcido no seu campo de visão. E é um tipo de miragem superior, ou seja, ela ocorre em algum lugar de clima frio. E tem a ilusão de ótica, que faz a gente pensar que está vendo alguma coisa, mas não está, como por exemplo os oásis no deserto, que são criados por causa de miragem inferior, que faz a gente pensar que tem água ali, mas na verdade é só o reflexo do céu no chão do deserto. E eu vou falar agora de umas lendas que envolvem com a miragem, como por exemplo a lenda do holandês voador, que é a lenda do navio fantasma que nunca para de navegar, que falam que pode ser criado por causa de uma visão de fata morgana. E outra história, uma história que achei interessante, foi a história do iceberg do Titanic, que falam que foi escondido pela fata morgana e por isso o navio não conseguiu ver o iceberg a tempo e causou a tragédia.